para haver igualdade, o que é que havíamos de fazer? Assim, este indivíduo é maluco, não sabe o que está a dizer, mas um colombófilo, um pombal, uma equipa A. E depois o resto dos pombos mandavam nas equipas B ou nos extras, ou coisa assim. Mas só podia ter a equipa A. Exatamente, só uma equipa A. E por exemplo, a associação arranjar um caminhão, por exemplo, o grande, de 252 grades, agregar ali todas as equipas A do distrito todo. Ou seja, num local de solta só pomos em competição. Exatamente. Sem pomos a treino, sem pomos a cansar. Era uma hipótese. Muito bom dia a todos. António José Coimbra Tavares é o convidado de hoje do Latitude Porto, Vozes da Colombofilia. Ao longo dos anos, António Tavares, atual secretário da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Colombófila de Vilar do Paraíso, tem contribuído para o engrandecimento do nosso desporto em Vila Nova de Gaia e no distrito. De facto, foi diretor em várias coletividades e também desta casa, a Associação Colombófila do Distrito do Porto. A nível desportivo, o seu ponto mais alto foi, sem dúvida, a conquista do título distrital de fundo em 2009. Estamos na manhã de 9 de junho de 2026 e este é o Latitude Porto, Vozes da Colombofilia. António Tavares, muito bom dia. Muito bom dia. Nos dias de hoje, como vive e pratica a colombofilia? Ora bom, nos dias de hoje eu posso dizer que pratico a colombofilia em pleno. Quer dizer, o acompanhamento da colónia é diário e quer de soltas, quer de alimentação dos pombos, o tratamento da colónia em geral. Portanto, eu estou sempre a par de tudo, portanto, posso dizer que estou em pleno na atividade, apesar da idade que tenho. Né? Claro. Incesta os seus pombos na Sociedade Colombófila de Vilar do Paraíso? Exatamente. E só. E só? Neste momento só. Quantos pombos é que... Normalmente inicio a campanha com 50 adultos e entre 35 e 40 borrachos, no princípio da campanha, não é? E não passo daí. Normalmente a concursar tenho sempre, quando começam realmente os concursos, normalmente 80 pombos, entre 50 adultos e 30 e poucos borrachos. E isso considera suficiente para tirar os bons resultados que costuma tirar numa das coletividades mais competitivas do distrito? Tenho sido competitivo também, procuro ser. Claro que não tendo muitos pombos como a grande maioria, não direi, não é? Porque a grande maioria das pessoas tem poucos pombos, devem ser colombófilos mais ou menos como eu, alguns até que têm muito menos, mas procuro ser competitivo realmente, apesar das limitações que tenho, não é? E como viajo só numa coletividade, como pratico só a colombofilia virada para sul, vou procurando ser competitivo, apesar de não ter uma grande quantidade de pombos adultos. Claro. Sei que tem parceria com uma colónia gerida a dois. Exato. Por si, por seu filho, meu filho mais novo. O Paulo Tavares. Paulo Tavares, exatamente. Quer dizer, fazemos uma equipa, olha, entre pai e filho, combinamos aquilo que devemos fazer, o tempo de voo, o tratamento, a alimentação e tudo isso, fazemos sempre em conjunto, não é? Uhum. Tanto vale ser eu a tratar de manhã e à tarde, ou ele, porque o plano já está definido. O plano já está definido tanto vale ser e um a coisa entra com certo rigor, claro. Pois, o que faz. Exatamente. Voltando atrás, como é que entrou em contacto com o desporto colombófilo? Olha, para mim foi muito fácil, porque eu praticamente posso dizer que nasci com pombos em casa, porque o meu pai era colombófilo. E pronto, desde pequeno a gente andava nas nossas brincadeiras e em dias de chegada, meninos, tudo para ali, vão chegar as pombas, não queremos aqui barulho junto ao pombal e tal. Nós fomos habituados assim. Eram quantos irmãos? Nós éramos, era eu e mais uma irmã e um irmão mais velho, que por infelicidade era deficiente
Mas quero dizer, Ou seja, só passou para si. para mim. O meu pai nunca fez muito para eu ser colombófilo, nunca me pressionou. Até porque no princípio eu via chegar os pombos, não é? Havia aquele interesse sempre e aquele despique entre os vizinhos, porque tínhamos ali muitos vizinhos colombófilos também. Normalmente ali no sítio onde nós morávamos, quem tinha na frente normalmente estava a discutir as provas, não é? Porque a competitividade era grande, eram bons colombófilos ali, vizinhos também, e esse bichinho foi ficando, e depois mais tarde o meu pai desistiu. Estamos a falar do universo da Sociedade Colombófila de Mafamude. De Mafamude, na altura, exatamente. Nós morávamos em Mafamude, onde eu moro ainda também, e quero dizer, o meu pai era dirigente na coletividade, foi sempre colombófilo. Chegou uma altura em que ele desistiu, por razões óbvias, não sei, por a idade ou por falta de tempo. O meu pai era militar. E depois, houve uma altura, salvo erro, em 63, eu tinha pai 17 anos, porque eu nasci em 46, disse para o meu pai, pai, estão ali os pombos e tal, vão-me entreter a mandar uns pombos. E pronto, e começou assim. Na altura... Quer dizer, o seu pai desistiu, mas não, os pombos continuaram lá, e o pombal e tudo, e eu depois, mais tarde, e esse pombal, viajei nele até 2014. Portanto, praticamente, o meu início na colombofilia foi, sem ser empurrado, quer dizer, foi natural. Claro. E da parte de dirigismo? Também apareceu naturalmente? Olha, na parte de dirigismo, depois surgiu mais tarde, porque houve uma particularidade comigo que a maior parte das pessoas não sabe. O meu pai era militar e fez uma comissão de serviço no ultramar. E não sei por que motivo, ele também já não era novo, talvez para subir de posto, na altura parece que foi esse o motivo. Ele foi fazer uma comissão a Lourenço Marques, a Moçambique. E levou a família toda. Ele já sabia que ia ficar na cidade. Ficámos num bairro militar com uma casa independente, com um quintal e tudo. E quero dizer, eu acabei por levar um casal de pombos para lá. Interessante. Foi a família e um casal de pombos. E eu levei o casal de pombos também para lá. E depois concorri lá, no ano de 65 e 66. Depois entrei para o serviço militar lá, fiquei lá. E depois, quando vim para cá, em 1970, o meu pai já tinha regressado e eu fiquei lá a servir o serviço militar. E depois disse, pai, vou para aí, arranja-me meia dúzia de pombos para me entreter quando chegar. Isto em 1970. Cheguei cá, meu pai tinha ali uma dúzia de pombos, comecei a me entreter com aquilo e tal. E depois, frequentando a Sociedade de Mafamude, com assiduidade, claro, começaram-me a convidar para ser dirigente e eu não sei se em 71, se em 72 comecei a ser dirigente e praticamente fui dirigente. A sociedade nessa altura era na Rua João de Deus, já era na Rua João de Deus? Não, a sociedade era em Santo Vídeo, na Rua Sós Reis. Sim, foi antes de passar para... Antes de passar para a Rua João de Deus, construir a sede cá em baixo, no tempo do José Macedo. E pronto, quer dizer... A nível de dirigismo... Era uma altura em que a sociedade de Mafamude estava muito forte. Muito forte. E eu estive sempre ligado ao Conselho Técnico. Fiz um mandato na direção, mas estive sempre ligado ao Conselho Técnico. E pronto. E praticamente o dirigismo nasceu aí, praticamente até hoje. Depois fiz aqui parte desta casa, fiz aqui uns poucos de mandatos. Eu não sei o tempo que estive aqui, mas talvez uma dúzia de anos, aqui na associação. Que fase é que apanhou aqui na... Como? Que fase da vida da associação é que apanhou? A associação era em Fernando Magalhães. Ainda é desse tempo? Sou desse tempo. Começou aí? Exatamente. E comecei aí por mão de um concorrente também emigrado de Paris, que era o Sr. Cássio Mourinho. Foi ele que me convidou para vir para cá. E depois fiz uma série de mandatos com o Dr. Nogueira Santos, com o Fernando Caetano. Portanto, acompanhou a transição da sede. Exatamente, a sede de lá para cá, a construção disto aqui, etc. Foi uma fase muito importante para a associação, exatamente, a construção da sua casa. A criação aqui do Pombal dos Campeões, na altura, não é? Do derby que se fazia aqui.
E quer dizer, e pronto, eu, a nível de dirigismo, começou nessa altura e praticamente fui dirigente ou num lado ou no outro, sempre praticamente até agora. Onde é que está baixo? Onde é que foi dirigente? Eu fui dirigente em Mafamude e em Vilar do Paraíso. E aqui na associação. Nessa foi essas três. Exatamente. Essas três partes. Mas sempre, praticamente ininterruptamente. Praticamente sempre seguido. E conseguiu passar isso ao seu filho também. Esse gosto pelo dirigismo e pela colombofilia. Quer dizer, começaram a ver também nele uma certa aptidão a fazer os ajustamentos, a tratar de fazer os mapas, a lidar com a parte informática, com os aparelhos modernos. E depois convidaram muito naturalmente para ele ser dirigente lá. Aconteceu de forma natural. Natural também, exatamente. E depois, mais tarde, foi o Sr. Reinaldo, acho que foi na altura o Sr. Reinaldo, convidou para ele ir para aqui, para esta casa. Já eu cá não estava, não é? Já eu tinha saído. Do seu longo historial como colombófilo e dirigente, quer destacar algum momento que o tenha marcado? Bom, como dirigente, quer dizer, não tive grandes problemas, quer dizer, o levar a cabo os mandatos de princípio a fim sempre, procurando fazer as coisas o mais natural possível. Agora, a nível de colombófilo, não há dúvida, como você disse há pouco, a parte mais marcante foi realmente ser campeão distrital de fundo em 2009, na altura em que a associação tinha muitos mais colombófilos que tem hoje e que eram, para mim, colombófilo médio-baixo em termos de quantidade de pombos. Quer dizer, para mim poderia ser um sonho, mas para mim era um título praticamente inalcançável. Mas pronto, apanhei um ano muito bom. Conjugaram-se uma série de fatores que tornou isso Exatamente, possível. eu até costumava dizer que alinharam-se os astros para que eu fosse campeão distrital naquele ano, porque na altura estavam-se 25 pombos a fundo. Eu tinha uma colónia muito reduzida, eu nunca mandei pombos mais do que 12 pombos nas primeiras 5 provas. Desse ano, de 2009. A quinta prova foi uma Almansa. E essa Almansa foi um concurso terrível, com muito calor, em que eu já ali nos 10 primeiros, não posso agora precisar em que lugar, se em quarto, se em quinto, se era, mas nessa Almansa marquei muitíssimo bem, tive a sorte de ter 2 pombos muitíssimo bem. No quinto concurso, e passar para a frente do distrito. Quando fomos para a última prova, que foi o Alcoy, eu ia à frente do distrito, foi a única prova em que eu mandei 25 pombos. Porque senão, estava numa posição que tinha que defender. É uma situação em que eu não posso dizer que não, porque posso ganhar mandando os mesmos pombos e por acaso acabaria por ganhar se só tivesse mandado esses, mas não queria ficar depois com aquela consciência, não é? Dizer assim, bom, deixei de ganhar o título porque não arrisquei e arrisquei pombos que realmente depois mais tarde me fizeram muita falta, que acabaram por se perder e que depois mais tarde acabaram por fazer muita falta à colónia. Mas pronto, foi um título realmente inédito, não se voltará a repetir, mas nunca pronto. Se sabe, o dia da manhã, não é? Olha, em 2018 fiz terceiro no distrito também, de fundo. Foi no ano em que o Constantino Rodrigues foi campeão. Exato. Lá da nossa coletividade também, e eu fiz terceiro nesse ano, também foi um ano muitíssimo bom. E, quer dizer, eu tinha ali uma equipa de uma vintada de pombos que me marcavam muito bem de fundo. Depois, no ano seguinte, houve um primeiro concurso que a solta foi muito desastrosa, em termos atmosféricos, não é? Um dia muito complicado. E praticamente nesse ano seguinte perdia praticamente a equipa toda de fundo. E uma pessoa depois para marcar em fundo é difícil, porque os pombos não duram sempre, não é? E arranjar uma colónia de fundo não é fácil. Neste momento hoje quer dizer, a colónia está mais direcionada para velocidade e meio fundo, por força das circunstâncias, pronto. Também é a maior quantidade de provas existente. E procura depois minimizar os... Tem que esperar calmamente que os astros se voltem a alinhar, não é? Coisa que é difícil. Costuma-se dizer que o rei não cagar no mesmo sítio 2 vezes. Também é verdade.
Zé Tavares passou acompanhou várias décadas o nosso desporto, Claro. aqui em Vila Nova de Gaia, no distrito, Pois. em que passou por alturas com muitos colombófilos Muitos mesmo. e atualmente a colombofilia tradicional tem vindo a perder de muito, forma claro. assustadora, não é? Assustadora mesmo. Assustadora. Como é que vive, como é que sente a colombofilia atualmente? Sim, realmente antigamente isto, mesmo a nível de dirigismo, que esteve como eu vivi, com uma mesa repleta de aparelhos para dar fechos e fitas para ler, uma pessoa perdia às vezes uma tarde inteira na preparação do mapa. Quer dizer, notava-se que a colombofilia era muito vivida por muita gente, não é? E hoje em dia isso não se verifica. Nessa altura era fácil arranjar diretores ou pessoas que... Era mais fácil arranjar diretores, que havia muitos colombófilos, não é? Embora muitos deles não sei, ou não se sentiam com coragem, ou com habilidade, ou com habilitações, ou com capacidade para desempenhar cargos. Mas arranjava-se sempre maneira de se resolver o problema. Hoje é muito mais difícil, já sabe. Mas o declínio da colombofilia tem sido muito grande por diversos fatores. O principal é talvez o fator económico, porque hoje em dia está muito cara a colombofilia, e depois, quer dizer, uma pessoa para querer ganhar tem que ter muitos pomos, tem de acompanhar aqueles que realmente têm essa possibilidade, e a grande maioria acaba com o tempo, acaba por desistir, por diversas secções, desmotivar, porque não tem capacidade para atingir. Acha que se deveria mexer nos regulamentos de forma a criar condições para, claro, isso é que era para que a maioria das pessoas tivesse oportunidade? Pois, haver um bocado mais de igualdade, porque há muita desigualdade nisto. Quer dizer, eu não sei, mas a nível de todo o universo colombófilo no nosso distrito, e nos outros deve ser igual, a grande maioria tem poucos pombos, tem poucas possibilidades, não é? Sei lá, na ordem percentual poderemos dizer que, sei lá, 5% Sim. tem 200 pombos para cima para concursar, e os outros são como eu e como muitos, que isso reflete, por exemplo, no envio de 20 pombos a fundo. A maior parte das pessoas não tem 20 pombos para enviar a fundo. E mesmo, quer dizer, era preciso mexer em muita coisa. Vamos ver o seguinte. Eu não sei, mas deve ser a nível de congresso que isso deve ser estipulado. Porquê é que criaram esta obrigatoriedade de fazer o mesmo número de provas, quer seja de velocidade, quer seja de meio fundo ou fundo? Eu acho que isso é um bocado violento, porque a maior parte das provas de fundo, mesmo que sejam de 500 ou 600 km, que são a maior parte do pessoal que defende o fundo, acha que são provas relativamente curtas. Mas se formos a ver, aquilo para um pombo, aquilo é uma maratona, porque são sempre de 10 horas para cima, normalmente, não é? Só se houver ventos favoráveis. Mas vamos partir do pressuposto que são tudo provas de 10 horas para cima de voo. É extremamente violento para quem tem poucos pombos, não é? Agora, quem tem muitos, encesta sempre a mesma quantidade, porque há indivíduos que chegam ao princípio da campanha e dizem para o Conselho Técnico: "Opa, eu posso me esquecer na hora da inscrição, mas já sabes, de princípio a fim eu mando 20 pombos." A fundo. E isso não está portanto, na capacidade da grande maioria dos colombófilos. Era preciso mexer nisso. Eu era apologista de, sei lá, fazer 6, 6, 4 de fundo, acho que era o limite máximo. Há quem defenda retirar o campeonato de fundo, ser um campeonato à parte, facultativo, para quem gosta, não sei o quê. Bom, isso já se pode fazer, só que tem o problema de estar muito enraizado cá o campeonato geral, não é? O campeonato de ir a todas. E o problema do ir a todas traz realmente todo esse problema. É interessante verificar, para quem analisar as inscrições de pombos a fundo, essa estatística leva-nos a dizer que
os colombófilos o que querem é mais ou menos aquilo que o Sr. Tavares diz. Eu acho Porque que a sim, média, devemos ser porque há nisso. muita gente que não envia pombos a fundo, a partir de E depois meio, não é só isso, quer e dizer, ou envia poucos. ou envia poucos. Porque, repare, vamos partir deste princípio. Cada prova de fundo para um pombo é uma maratona. Os maratonistas, falando no atletismo, quantas maratonas faz um maratonista por ano? Ai, não sei dizer. Deve fazer uma, no máximo fará Uma, duas, mas mas mesmo assim é se isso calhar que eu nem ia duas dizer, faz. uma ou duas, sim. Um pombo tem de fazer uma maratona de 15 em 15 dias. É extremamente violento. E quem tem poucos pombos e que tem que gerir, se quer fazer as 6 provas, ou manda muito poucos pombos, não é? Exato. Ou então não pode competir em igualdade de circunstâncias. E se fizéssemos 4 provas só de fundo, até podíamos fazer 7 de velocidade, 7 de meio fundo e 4 de fundo, e espaçar as provas 3 em 3 semanas, ou até mais, não é? Ou até fazer de 4 em 4 semanas. De forma a permitir, De forma a permitir que pelo menos os uma certa colombófilos igualdade. com menos pombos Pudessem competir em pudessem igualdade de competir, circunstâncias. preparar os seus Exatamente. pombos devidamente. Exatamente. Porque não se recupera os pombos de 15 em 15 dias. Há provas em que os pombos chegam de tal maneira que... Por exemplo, estamos a gravar em vésperas de encistamento para a última prova de prova fundo de da fundo. campanha. Exatamente. O António Tavares, a equipa António Tavares, quantos vai Eu enviar a esta inscrevi prova? 6 pombos. 6. Quer dizer, é difícil arranjar, como lhe disse há pouco, pombos de fundo. De vez em quando, lá sai um pombo com um bocado mais de capacidade para isso, não é? Para voar 10 ou mais horas. Uma colónia como a nossa, direcionada mais para a velocidade de meio fundo, aparece um pombo ou outro com mais características. Nós às vezes procuramos meter pombos com capacidade de fundo, mas às vezes a coisa não é fácil. Sim. Porque mete-se às vezes 2 pombos bons de fundo, ou que a gente supostamente pensa Não é que vão dar bons matemática, não é filhos, matemática. e aquilo não é uma ciência exata que diga assim, daqui vão sair bons pombos de fundo, isso não é assim. E pronto, e depois nós acabámos por, no princípio da campanha, mandei 20 pombos, para tentar gerir 20 pombos durante as 6 provas todas, não é? Na primeira prova perdemos um pombo apenas, na segunda prova continuamos a mandar esses 20 pombos, que era a segunda prova, porque são as provas mais curtas, para depois podermos gerir até ao fim as outras 4 provas, e nessa segunda prova ficaram metade dos pombos. E a moça fica logo debilitada. Fica limitado. E depois, pronto, quer dizer, nós na velocidade e no meio fundo estamos sempre a discutir, podemos não ganhar, mas estamos ali com uma certa capacidade de discussão. No fundo já não é tanto assim. Por isso é que nós agora estamos a mandar 6 pombos. Claro. É colombofilia. E é difícil. É colombofilia possível, possível, exatamente. para uma colónia reduzida. Reduzida, exatamente. Por isso, convinha mexer nesta... Mas pronto, isto não é de um dia para o outro e não é fácil. Há que fazer propostas para o Congresso, alterar isso e procurar haver um bocado mais de igualdade. O que não é difícil, o que não é fácil. Proteger um bocadinho os colombófilos com menor Exatamente. capacidade Porque, financeira e com colónias mais reduzidas. Com colónias mais reduzidas, porque ao fim e ao cabo esses é que sustentam a colombofilia. Não são os outros 5% ou 6% ou 10% que têm muitos pombos, porque ao fim e ao cabo os outros é que... E com a desistência dos outros é que se nota depois esta desigualdade, esta perda de colombófilos. Claro. Considera também uma boa atitude limitar o número de pombos a recensear por equipa? Sim. Eu acho que sim, porque está a ver. Quando, como disse há pouco, quando foram criados o recenseamento para os 130 pombos, fazeram com um recenseamento desportivo, havia muitos amadores, e eu, na altura, que faziam 2 e 3 equipas de 130 pombos que não podiam depois trocar. Trocar entre equipas. Mas isso devia ser mais prolongado. Não sei porque é que isso depois não foi avante,
Claro, lá está certas influências de quem realmente tem outros poderiam, não é? Digamos, em termos de quantidade de pomos. Não sei porque é que acabaram com isso, porque acho que os 130 pomos até era demais, porque havia indivíduos que conseguiam fazer 3 equipas de 130, naquele ano não podiam trocar pomos, mas no ano a seguir já podiam trocar pomos, e tudo isso acaba por tornar um certo desequilíbrio, não é? Porque quem como eu tem 80 pomos, ou 90, ou 100, só pode fazer um recenseamento e depois está muito mais limitado em relação aos outros, não é? Parte logo à partida Parte com logo mais à partida limitações. em desigualdade. Mas a igualdade na colombofilia é muito difícil. Não é, quer dizer, era preciso tomar medidas muito drásticas. E claro, isto depois mexe com muita coisa, mas tinha que ser. E depois é como se costuma dizer, dou a quem doer, mas tem que ser assim. Isso também mexe com a parte económica depois das associações. Não é? Isso aí podia-se dar a volta a isso, porque poderia não ser assim implementado assim de repente, repentinamente, porque o impacto seria muito grande, mas vamos, quer dizer, para haver igualdade, o que é que havíamos de fazer? Assim, este indivíduo é maluco, não sabe o que está a dizer, mas um colombófilo, um pombal, uma equipa A. E depois o resto dos pombos mandavam nas equipas B ou nos extras ou coisa assim. Mas só podia ter a equipa A. Exatamente, só uma equipa A. E por exemplo, a associação arranjar um caminhão, por exemplo, o grande, 252 grades, agregar ali todas as equipas A do distrito todo. Ou seja, num local de solta só pomos em competição. Exatamente. Sem pomos a treino, sem pomos a cansar. Era uma hipótese. Os outros 3 caminhões, por exemplo, no Sul estamos neste momento com 4 caminhões a voar a Sul. Os outros 3 caminhões levavam os pomos extras, levavam os pomos extras, as equipas B, soltava tudo ao mesmo tempo, mas em sítios diferentes. Claro. Com uma diferença pelo menos de 100 km. Nós hoje o que estamos a fazer é fazer uma solda em que na mesma corrida participam pombos em competição, a treino. De zonas diferentes, de 4 zonas diferentes. E vai tudo junto. E vai tudo junto. E quem manda 150, 200 pombos que há, quem manda, esses pombos estão todos a fazer a mesma prova. Esses indivíduos têm muito mais possibilidades de fazer uma seleção e de semana a semana arranjar uma equipa muito mais competitiva do que os outros. É uma solução. Há uma desigualdade muito grande. Depois, se isso fosse possível implementar, quer dizer, vamos partir do pressuposto que a associação, não sei se teria poderes para isso, também não interessa, mas estamos apenas a conversar, um caminhão levar só as equipas A e os outros 3 caminhões levavam as equipas B e os extras e tudo mais, e faziam uma diferença, soltava tudo ao mesmo tempo, mas os outros 100 km mais perto, para não haver cruzamentos, para não haver Eu penso que isso nunca foi feito. Para não haver arrastamento. Isso nunca foi feito. Nunca foi feito, acho que não. Acho que isso nunca foi feito. Mas era uma hipótese, quer dizer, isto nós estamos no campo das suposições, mas isso poderia ser feito. Quer dizer, no princípio da campanha, os três caminhões que levavam esses pombos todos soltavam 100 km mais perto. Conforme fosse alugando, eles iam normalmente alongando também. Quando entrássemos nos meios fundos, eles podiam só fazer velocidades ou meios fundos curtos. Quando a equipa principal fosse a velocidade, porque não vamos fazer, com certeza, campanha nenhuma como fizemos este ano, com uma série de provas seguidas de velocidade de meio fundo, intercalado com os internacionais, não é? Com as provas de fundo. E, quer dizer, quando a equipa A fosse fazer as velocidades nesses intermédios, os outros faziam meio fundo. E intercalava-se assim e acabava por se fazer. Evitava-se também os arrastamentos, não é? Não havia arrastamentos.
E havia muito mais verdade desportiva a nível das equipas A. É difícil de implantar uma coisa dessas, mas, opa, sei lá. Porque basta só o assim homem querer, não é? Sim, claro, exatamente. O homem pensa e se praticar, a coisa pode funcionar. E depois daí podemos partir para outros, dar outros passos para que realmente houvesse realmente mais equilíbrio, estarem todos mais ou menos em igualdade de circunstâncias. A competitividade era muito mais correta, digamos assim, não é? Porque os pombos a competir competiam na mesma. E depois, quer dizer, o facto de fazermos o pombo-ás, neste momento, os pombos vão todos, como ainda há bocado falámos, vão todos ao mesmo sítio, os 4 caminhões, e dentro de cada zona, os pombos estão todos em competição. Os pombos estão todos em competição para o pombo-ás. E ao fim e ao cabo, quer dizer, o verdadeiro pombo-ás devia ser o da equipa principal, não é? Porque se um pombo na equipa B ganha um pombo... Há coletividades que fazem isso, atribuem o melhor pombo da campanha apenas aos do campeonato de Colombo. E acho que assim é que está certo. Já sabe que o outro pombo vai competir e até pode ganhar a prova na sua totalidade, não é? De todos os pombos que competem. Mas é difícil de arranjar maneira de fazer assim. E depois podia-se passar para outros passos. Por exemplo, quer especificar? Por exemplo, estamos a conversar isto, vale o que vale. Se limitarmos os recenseamentos para 130, isso podia-se implementar durante uma série de anos, desde que não haja depois possibilidades de trocar pontos. Mas, de hoje para amanhã, o colombófilo faz o recenseamento geral, depois faz um desportivo no princípio da campanha, como se fazia com esses 130. Sim. Mas faz um recenseamento só para 100 pombos. E esses 100 pombos são os únicos que podem competir na equipa A. Por exemplo. Os outros podem ir nas Bs, podem fazer tudo. E tudo. Mas para a A só... E o próprio colombófilo pode, dentro desses 100 pombos, pode arranjar uma equipa A numa sociedade, outra equipa A noutra sociedade. Claro, e esses 100 pombos podem competir em várias equipas. Por exemplo, quando era a altura dos 130, e mesmo agora, com 80 pombos, eu durante a maior parte dos anos fazia 2 equipas A, uma numa coletividade e outra noutra. Nunca mandei equipas B nem extras. Fazia 2 equipas A. Fazia 2 equipas A. Isso podia ser feito com o recenseamento dos 130. Claro. Ou outro caso qualquer, quer dizer, procurar haver um bocadinho mais de equilíbrio. Sim, é uma saída e eu sinto que a maior parte dos colombófilos também sente o mesmo. Não é? Sente o mesmo, são medidas difíceis de aplicar, eu compreendo isso. Mas quer dizer, isso paulatinamente e progressivamente podia-se ir chegando a esse ponto. Porque não há dúvida que é preciso fazer algo. É preciso fazer algo, realmente. Nós assistimos a coletividades a encerrar portas. Pois, cada vez mais. Colombófilos a desistir e a fechar pombais. Exatamente. E depois ainda há muitos colombófilos que desistiram e continuam a ter os seus pombais e continuam a ter pombos, mas por questões económicas ou por outra razão qualquer não querem competir. Precisamente porque há essa desigualdade e depois muitos deles também não têm capacidades económicas para se equiparar com os outros que discutem os campeonatos, não é? Porque já se sabe que toda a gente quer ganhar, mas só ganha um. Claro. Só um é que é campeão. E isso é inevitável, não é? Se juntarmos os campeões todos numa sociedade só a discutir sozinhos, por exemplo, um é primeiro, outro a equipa António Tavares tem quase 24 horas disponíveis, para tratar das pombas. Tem uma colónia reduzida, uma colónia que podemos considerar reduzida, claro, para disputar os campeonatos ao nível da Sociedade Colombófila Vilar do Paraíso. Sim, exatamente. Olha, por exemplo... Sente-se também, digamos, que à partida muito dificilmente poderá ser campeão. Sim, exatamente. Porque em velocidade e meio fundo não há problema, mas para competir no fundo precisava de ter uma equipa muito maior. Muito maior. Mas depois também, quer dizer,
já não vou pela parte económica, mas quer dizer, é o trabalho que dá de ser competitivo, ter uma colónia extensa, bem tratada, não é? Em todos os níveis, não só a nível Sim, não chega a ter só muitos pombos, depois também tem que ser é preciso um acompanhamento diário. É preciso ter um acompanhamento diário, uma pessoa ninguém vai para novo, e tudo isso exige muito trabalho, muita concentração, muita perspicácia também, e claro, tudo isso conjugado não se torna fácil. Mas pronto, vamos procurando ser competitivos à nossa maneira. Nunca mandei pombos da leste, foi uma das coisas que, quando foi implantado, acho que não foi corretamente seguido, porque abriram precedentes que não deviam ter sido abertos. Pronto, as pessoas que querem viajar a leste têm todo o direito de o fazer. Depois a grande maioria do distrito que viaja a sul obrigam-nos a fazer 2 concursos na linha de Saragoça e Barcelona, não é? Que não tem pés na cabeça, acho eu. Os que viajam a leste também têm que fazer cá em baixo. Têm de fazer 4 concursos cá em baixo, que também não têm razão de existir. Uma vez que eles fazem os concursos de velocidade meio fundo naquela linha de Barcelona, deviam fazer a campanha toda nessa linha e não haver interferências com o sul, nem o sul com o leste. Devia ter havido logo desde o início a separação das águas, já que fizeram esse... Já foi feito na direção do Dr. Nogueira dos Santos. Foi. Dividiu-se o distrital de fundo em duas linhas de voo. Mas isso não foi avante. E por alguma razão foi. Primeiro porque no princípio da campanha os pombos viajados a leste apanham sempre muito mau tempo, muitos nevoeiros, muita neve, muito frio. As condições depois são completamente diferentes. A perda de pombos foi excessiva, como continua a ser hoje em dia. E tanto é que, por exemplo, se for às concentrações, nas coletividades de Gaia, a concentração a que nós vamos, vê-se o caminhão de leste com cestas com 1 e 2 pombos. A minha coletividade, a coletividade Vila do Paraíso, teve, por exemplo, 13 amadores que inscreveram para leste. Não sei se todos inscreveram 20 ou 25, isso eu não sei. Mas o grande propósito de inscrever para leste é para rodar pombos de fundo, não é? Sim, mas quem faz os campeonatos, ou quem procura fazer os campeonatos este ano, parece que não há essa classificação, mas há cestos nas concentrações que vão para leste que levam 2 pombos, não se justifica isso. Claro. A princípio estavam esses 13 amadores. Nós fizemos o último concurso de leste, que foi até uma dobradinha com o último Espanha, porque houve aquele adiamento da prova de meio fundo. Encestaram 3 amadores apenas. Claro. Pergunto eu, que competitividade é que há nisto? Está-se a gastar um caminhão a andar a passear grades vazias e poucos pombos, só porque fazemos 2 provas dali de cima, porque se não fizéssemos as provas na linha de Saragoça, não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum estar a fazer esse é um desperdício eu acho que sim. De recursos, não é? Acho que sim. Para a associação. Acho que sim. Podia ser canalizado no outro lado. Pode ser que o calendário e a organização da campanha para 2027 seja feita. Tenha isso em consideração? Suponho que sim. Pode-se tentar fazer isso e arranjar para haver um bocado mais de equilíbrio entre todos. Entre todos, não é? Teríamos todos a ganhar. Eu acho que sim. E quer dizer, e aqueles columbófilos que hoje em dia ainda têm pombos, ainda têm pombal, mas não concursam, acabaram por desistir. Sei lá, incentivá-los a voltar, a própria associação ou até a federação, sei lá, incentivá-los com inscrições gratuitas durante X anos, com o compromisso, sei lá, de fazerem pelo menos 5 anos. Convidá-los, por exemplo, para a gala de distribuição de prémios, se fosse organizada de outra forma. Exatamente, não é? E dar alguns incentivos para que eles voltassem ao efetivo. Exato. Podia ser que se conseguisse angariar ainda mais alguns columbófilos. Sim, isso é uma boa ideia. Que estavam nessa situação. É uma boa ideia, sim.
Esperemos que os nossos dirigentes procurem um caminho melhor para atrair esses colombófilos e para motivar ainda mais os que estão no ativo, de forma a que não desistam, não é? É que não desistam, porque por este andar eu estou convencido de que nos próximos 10, 15 anos isto vai cair muito significativamente. As desistências vão ser muitas, porque cada vez há mais desequilíbrio e, claro, esta coisa de toda a gente querer ganhar ou pelo menos competir não é fácil. Claro. Não é fácil, da maneira como isto está é complicado. Isto atingiu determinadas proporções em que o indivíduo, para ter possibilidades de sequer de discutir, já não digo para ganhar, não tem qualquer hipótese. Isto atingiu determinadas proporções que realmente que não era como antigamente, que toda a gente tinha meia dúzia de pombos e todos competiam e todos tinham um incentivo de pelo menos ver o seu nome no cimo da pauta classificativa. Então, o número de pombos por colónia era mais idêntico do que atualmente? Muito mais, mas muito mais mesmo. Aliás, via-se que os colombófilos antigamente eram um pombal só, quando muito dividido a meio, com fêmeas de um lado e machos do outro, e hoje 5 pombais não chegam. Pois. Foi abrindo um fosso. Foi-se abrindo um fosso. Foi-se cavando um grande fosso, ano após ano, que resultou no que temos hoje. É um pombal só para pombos de fundo. Eu, por exemplo, na minha colónia está tudo junto. Quando é provas de fundo, nós temos de alimentar um pouco mais os pombos, porque não há outra hipótese. Os colombófilos também têm que evoluir, não é? Se há um certo número de colombófilos que querem ter muitos pombos e não sei o quê, também tem que se dar... Pois claro, tem que se dar condições aos pombos para... Tem que, quer dizer, agora pode-se mexer nos regulamentos, como se diz, recenseamentos 110, 120, 130... Exato. Havia mais, pelo menos havia mais igualdade, quer dizer, minimizava-se um bocadinho as diferenças. Porque é um disparate muito grande entre alguns, em quem tem possibilidades. Eu não digo que vamos fazer com que eles não tenham os pombos que desejam, não é? Isso não pode ser, não é? Cada um pode ter os pombos que quiser, não é? Agora, a competir, acho que devia haver realmente mecanismos que obrigassem a que houvesse realmente mais igualdade, porque o colombófilo A, no meu caso, que manda só uma equipa, e manda uma equipa B, mandam no máximo 50 pombos à prova, outros A que mandam 200. Claro. Eu confesso que um dia ainda gostaria de ver, porque é uma ideia que eu também tenho há muito tempo, de se fazer os concursos só com as equipas A. Exatamente. Sem pombos a treino ou sem pombos a cansar, como se diz. Se os dirigentes desta casa, porque hoje informaticamente é tudo possível, podem fazer um apanhado de quantas equipas há, quantos pombos isso comporta, porque há muitos indivíduos que têm equipa A que não mandam 25. Mas é uma percentagem mesmo muito elevada. Quer dizer, a coletividade onde eu estou a concursar, nós somos 24 amadores. Nesses 24 amadores, sei lá, um terço não manda 20 pombos. Ou se manda, no máximo mandará 20 pombos. Que é tudo 15. A velocidade e meio fundo. A velocidade e meio fundo. O fundo depois cada um inscreve aquilo que quiser. Dentro do... Agora um terço 15 pombos. Mais ou menos, 12, 15 pombos, não manda mais. Quer dizer, se formos a pegar nessas equipas às todas, nem todos mandam 25, e se fizermos um apanhado ao nível, por exemplo, dos 4 caminhões de fundo, de sul, se calhar um caminhão levava as equipas às todas do distrito todo. Não é? Depois pode fazer o apuramento por zonas, isso pode-se fazer. Isso depois, e depois até se podem fazer campeonatos distritais. Quer dizer, tudo isso levava a haver um bocadinho mais de interesse. E olha que os resultados eram capazes de ser diferentes. Sim, senhor. Muito obrigado. Quer dizer, são opiniões, são coisas que se podem implementar. No sentido de melhorar a colombofilia. No sentido de melhorar. E depois parece-me que não, isso era capaz
agregar muito mais pessoal. Esses indivíduos que desistiam eram capazes de dizer assim, bom, agora nestas condições eu já tenho outra capacidade de discutir os campeonatos, deixa-me voltar outra vez. E isso poderia ser um fator de motivação para que eles voltassem. Claro. Muito obrigado, Então, Tomás. Terminamos assim o Latitude Porto, Vozes da Colombofilia, do dia 9 de junho de 2026. António José Coimbra Tavares foi a voz de hoje. Recordo que este é um programa da Associação Colombófila do Distrito do Porto, em parceria com o Mundo Colombófilo. Muito bom dia e até sempre. Também, até sempre. Obrigado. Mm-hmm.